Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe darias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vim ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. Os ceifeiros já estão recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz:
Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, nós celebramos neste terceiro domingo, este dia em que Jesus tem um encontro especial com a mulher samaritana. Além de ser mulher, era samaritana, e um homem se encontrar com uma mulher num poço já dava, até mesmo pelos relatos bíblicos, indício de que pudesse ter algum relacionamento afetivo, sexual entre eles. Mas Jesus quer ir muito além daquilo que é aparente. Ele quer profundamente cada ser humano. E aqui também Jesus quer representar nesta mulher toda a humanidade. Ele vem ao nosso encontro. Jesus quer representar, além de toda a humanidade, cada alma, cada ser humano criado por Ele, criado por Deus com uma alma imortal, uma alma sedenta de Deus, uma alma que busca a Deus toda a sua vida. Cada um de nós é assim. E nós ouvimos também na primeira leitura do livro do Êxodo um povo reclamão, um povo que ficava murmurando com Moisés: por que nos trouxeste a esse deserto para ficar aqui passando sede? Por que nos tiraste do Egito, a nós, nossos filhos, nosso gado? Por que nos tiraste da escravidão? Aqui o povo está com uma doença espiritual, que é o coração endurecido, o coração duro, o coração de pedra. O coração do povo está longe, está distante de Deus, já não reconhece mais a Deus. Nós podemos ver aqui claramente a humanidade hoje que caminha cada vez mais para o indiferentismo religioso. Nós vemos crescer mais do que o ateísmo, o indiferentismo religioso. Esses são os pecados contra o primeiro mandamento. Não é qualquer pecado que é contra o primeiro mandamento. É claro que todos os pecados atingem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o pecado do indiferentismo, o pecado do ateísmo, eles atingem diretamente este primeiro mandamento dado por Deus. O ser humano volta as costas para Deus. Ser indiferente a alguém quer dizer passar pelo outro sem cumprimentar, sem olhar. Quer dizer que no meu coração eu quero que ele morra, que ele não exista. Na verdade, eu até finjo que o outro não existe quando eu faço isso. É um pecado muito grave contra os seres humanos, contra os irmãos, próximos, semelhantes. Muito mais grave ainda, um pecado contra Deus, quando eu passo por Deus como se Deus não existisse. A humanidade tem feito isso desde as revoluções do século XIX, desde a Revolução Francesa, o racionalismo moderno. Então o ser humano se esquece de Deus. Começa com um ateísmo. O ateísmo não é uma negação somente da religião. O ateu tem uma religião.
E o ateu é muito militante até. O ateu quer convencer todo mundo a ser ateu também. Basta pensar naquele aluninho, adolescente lá da escola, que é um revoltadinho, um rebeldezinho, está se revoltando contra outras coisas, talvez da família. Então fala: eu sou ateu, eu sou contra Deus, sou contra tudo, sou contra todos. E aí todos os olhares se voltam para ele. Todo mundo tem que ficar ali tentando convencer ele que Deus existe, né? Me dê provas de que Deus existe. Então, como que dando muita bola para um menino mimado. Assim se comportam muitos ateus, também adultos, e alguns se dizem até filósofos. Mas pior do que o ateu é o indiferente, é aquele que vê Deus e vira a cara. Como estão as nossas igrejas hoje? No meio dos bairros, no meio das cidades, o povo passa pela igreja despercebido. Ali é um castelo. A igreja é o lugar onde mora o rei, onde há sempre, ou quase sempre, um sacrário. E o sacrário tem a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, o Santíssimo Sacramento, mas muitos passam como se não existisse. Ligam seus sons altos, passam com seus carros barulhentos, passam em frente à igreja como se fosse um lugar qualquer. E aí a igreja também está no meio de lugares quaisquer. A igreja fica perdida, com a presença de Deus também perdida. E isso é o coração duro do povo, um coração endurecido pela indiferença e também pelo ateísmo. O coração duro do povo faz com que Deus tenha misericórdia. E Deus fale para Moisés: toma a vara com que feriste o rio Nilo e vai. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Deus tem piedade deste povo endurecido. Deus tem piedade de nós também. Ele quer ferir o nosso coração de pedra. Ferindo aquela pedra significa que Ele quer ferir o nosso coração para que, quem sabe, a pedra se abra. E na pedra não entra água. Na pedra a água passa, né, e vai embora. A água de Deus, o Espírito de Deus não pode entrar no coração endurecido, nem tampouco sair de um coração de pedra. Mas quando Deus toca o coração de pedra, então ele pode se abrir. Mas é preciso que o coração de pedra se abra. Deus pode bater, como Moisés bateu várias vezes na pedra, mas se a pedra não quiser se abrir, então ela vai morrer na sua dureza, na dureza do seu coração. Assim, muitos podem morrer sem a presença de Deus. Meus irmãos, também Jesus está tendo um encontro com uma samaritana, uma mulher, e neste encontro a mulher recebe de Jesus um pedido. É Jesus quem pede de beber. Jesus diz a ela que tem sede. Claro, está um sol escaldante, sol do meio-dia, num ambiente desértico, como o nosso cerrado aqui. Então, quando está seco, nós sabemos bem como que o sol nos cansa, que fica difícil ficar no sol. E Jesus também passa pelo cansaço humano. Jesus sente o nosso cansaço. Ele sabe muito bem quais são os cansaços que nós temos tido. O que é que na nossa vida tem feito com que nós esmoreçamos. E Jesus se senta e ele pede de beber. Ele tem uma sede. A sede que Jesus tem é a sede do coração humano. Jesus tem sede de nós. Diz Santo Agostinho
Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Está lá no Catecismo da Igreja Católica também, Catecismo de João Paulo II. E o ser humano tem esta sede de Deus. Jesus reconhece isso e na pessoa da samaritana está ali toda a humanidade. Depois de todo um diálogo que é profundo demais para vermos todos os detalhes, mas Jesus consegue então convencê-la de que Ele mesmo é a água viva. A água viva é uma fonte que jorra sem cessar, uma fonte de água corrente. Jesus é esta fonte e Ele pode saciar a sede do ser humano. Todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano, mesmo o ateu, o indiferente, mesmo o grande pecador. Aliás, os grandes pecadores são aqueles que mais têm sede de Deus. São Paulo descobriu isso. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, descobriram que a sua sede era uma sede de Deus, uma sede da fé. E a água que pode saciar a nossa sede é a fé verdadeira e autêntica em Deus. Nós não vamos saciar a nossa sede se nós andarmos por aí bebendo outros líquidos que não possam nos saciar. O líquido do pecado, os vícios. Os vícios, na verdade, parecem saciar. Quando você está com muita sede, em vez de tomar um copo de água fresca, toma um copo de Coca-Cola, que tem um monte de açúcar e outras coisas, parece que, saciei a minha sede. Mas depois de 2 minutos, está com sede de novo, porque os elementos ali vão te provocar sede. Assim também o pecado. Quanto mais o ser humano se afunda no pecado e nos vícios, tanto mais ele terá sede. Mas a sede de Deus, a fé, é capaz de saciar de uma vez por todas. Ora, olhemos aqui Jesus. No começo do Evangelho, ele diz que está com sede. No final do Evangelho, os discípulos que foram buscar comida insistem para que Jesus coma. Mestre, come. Jesus também tem fome. Ele tem sede e ele tem fome. E Jesus Ele mesmo é quem vai nos dar o alimento e também a bebida de vida eterna, que é o vinho e o pão consagrados, a sua Eucaristia. Mas somos nós que comemos e que bebemos. E quem tem sede e fome é Ele. Ele é quem tem sede e fome de nós quando nós o comungamos na Eucaristia. Acontece tudo o contrário do que a gente espera. Santo Agostinho também vai nos dizer sobre a Eucaristia, sobre o pão da Eucaristia. Quando comungo, não te transformarás em mim, mas me transformarás em ti. O pão da Eucaristia nos transforma em Eucaristia. É Ele quem está com fome e com sede quando nós comungamos. E aqui nós temos o alimento e a bebida de vida eterna, que jorra para a vida eterna, que sacia a nossa sede para sempre. Não precisamos do alimento do pecado. Não precisamos também do alimento que são as outras pessoas. Quantas carências afetivas nós vemos hoje. O ser humano que faz-se necessitado do outro. Nós não necessitamos do outro. Necessitamos para chegar até Deus. É de Deus que nós precisamos. O outro é um caminhante junto conosco. É alguém que caminha com a gente até o céu. O outro não é o objetivo da minha vida. O outro não é o fim da estrada. O outro também não é a estrada. Nem as pessoas mais próximas, nem a família, nem o vínculo matrimonial, nem os filhos. O outro
não é para mim. E também os bens materiais não são para mim, não saciam a minha sede de eternidade. Só um alimento eterno pode saciar a nossa sede, que é eterna. Então, meus irmãos, deixemos-nos saciar e inebriar com este vinho celeste, com este pão consagrado. Neste tempo quaresmal que ainda temos, coloquemo-nos com sede diante de Deus, silenciemos nosso coração para ouvir a sua voz, não fechemos o nosso coração, não passemos indiferente diante dele que se apresenta a nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.